pesquisa Quest acaba de divulgar um novo levantamento da intenção de voto para presidente nas eleições de 2026. O Instituto simulou cenários com diferentes adversários de Lula no primeiro turno da corrida eleitoral. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. No primeiro cenário, Jair Bolsonaro, do PL, aparece na disputa contra o atual presidente. Vamos aos números. No primeiro cenário, Lula do PT aparece com 32% das intenções de voto. Pela margem de erro, pode ir de 30% a 34%. Jair Bolsonaro, do PL, tem 24%. Pela margem, oscila entre 22% e 26%. Ciro Gomes, do PDT, aparece com 11%. Pode ir de 9% a 13%. Já Ratinho Júnior, do PSD, tem 8% das intenções de voto. Pela margem de erro, varia de 6% a 10%. Ele está tecnicamente empatado com Ciro Gomes dentro da margem de erro. Romeu Zema, do Novo, aparece com 5%. Pode ir de 3% a 7%. Ele está tecnicamente empatado com o Ratinho Júnior dentro da margem de erro. Ronaldo Caiado, do União Brasil, tem 4%. Pela margem, varia entre 2% e 6%. Ele está tecnicamente empatado com o Romeu Zema, dentro da margem de erro, e com o Ratinho Júnior, no limite. Indecisos são 5%, brancos, nulos ou não vão votar são 11%. Em um segundo turno, em um segundo cenário, Lula também sai na frente de Michele Bolsonaro, do PL, e de outros candidatos. No segundo cenário, Lula do PT aparece com 33% das intenções de voto. Pela margem de erro, pode ter entre 31% e 35%. Michele Bolsonaro, do PL, tem 18%. Pela margem, oscila entre 16% e 20%. Ciro Gomes, do PDT, aparece com 13%. Pode ir de 11% a 15%. Ratinho Júnior, do PSD, tem 8%. Pela margem de erro, varia de 6% a 10%. Já Romeu Zema, do Novo, aparece com 6%. Pela margem, tem entre 4% e 8%. Ele está tecnicamente empatado com Ratinho Júnior dentro da margem de erro. Ronaldo Caiado, do União Brasil, tem 5%. Pode ir de 3% a 7% e está tecnicamente empatado com Ratinho Júnior e Romeu Zema dentro da margem de erro. 5% estão indecisos, brancos, nulos ou não vão votar, são 12%. Lula ainda lidera um eventual primeiro turno com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Vamos ver. No terceiro cenário, Lula do PT aparece com 35% das intenções de voto. Pela margem de erro, pode oscilar entre 33% e 37%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem 17%. Pela margem, oscila entre 15% e 19%. Ciro Gomes, do PDT, aparece com 13%. Pode ir de 11% a 15%. Ele está tecnicamente empatado com Tarcísio de Freitas no limite da margem de erro. Já Ronaldo Caiado, do União Brasil, aparece com 6%. Pode variar entre 4% e 8%. Romeu Zema, do Novo, tem 5%. Pela margem, pode oscilar de 3% a 7%. Zema e Caiado estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. 6% estão indecisos, brancos, nulos ou não vão votar, são 18%. Em outro cenário, Lula venceria Eduardo Bolsonaro, do PL, e outros candidatos no primeiro turno. No quarto cenário, Lula do PT tem 32% das intenções de voto. Vai de 30% a 34% pela margem de erro. Eduardo Bolsonaro, do PL, e Ciro Gomes, do PDT, aparecem empatados com 14%.
podem oscilar entre 12% e 16%. Ratinho Júnior, do PSD, tem 10%. Pode ir de 8% a 12%. Ele está tecnicamente empatado com Eduardo Bolsonaro e Ciro Gomes, no limite da margem de erro. Romeu Zema, do Novo, tem 6%. Pode variar entre 4% e 8%. Ele está tecnicamente empatado com Ratinho Júnior, no limite da margem de erro. Já Ronaldo Caiado, do União Brasil, aparece com 5%. Pode ter entre 3% e 7%. Ele está tecnicamente empatado com Romeu Zema, dentro da margem de erro. Indecisos são 6%, brancos, nulos ou não vão votar, 13%. Lula também segue na frente em uma eventual disputa de primeiro turno contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Eduardo Bolsonaro, do PL. Vamos aos números. No quinto cenário, Lula do PT aparece com 40% das intenções de voto. Pela margem de erro, pode ir de 38% a 42%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem 20%. Pela margem, oscila entre 18% e 22%. Eduardo Bolsonaro, do PL, aparece com 16%. Pode ir de 14% a 18%. Ele está tecnicamente empatado com Tarcísio de Freitas, no limite da margem de erro. 5% estão indecisos, brancos, nulos ou não vão votar, são 19%. Em outro cenário, Lula venceria Eduardo Bolsonaro, do PL, e o atual governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD. No sexto cenário, Lula do PT aparece com 40% das intenções de voto. Pela margem de erro, pode ir de 38% a 42%. Eduardo Bolsonaro, do PL, tem 21%. Pode ir de 19% a 23%. Já Ratinho Júnior, do PSD, aparece com 16%. Pode ir de 14% a 18%. Indecisos são 5%, brancos, nulos ou não vão votar são 18%. A Quest também testou um cenário de Lula contra Eduardo Bolsonaro, do PL, e o atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Em outro cenário, Lula do PT aparece com 42% das intenções de voto. Pela margem de erro, pode ir de 40% a 44%. Eduardo Bolsonaro, do PL, tem 21%. Pode ir de 19% a 23%. Romeu Zema, do Novo, tem 13%. Pode variar entre 11% e 15%. 5% estão indecisos, brancos, nulos ou não vão votar, são 19%. Em uma última simulação de primeiro turno, Lula disputaria com Eduardo Bolsonaro, do PL, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Vamos ver. No último cenário, Lula do PT aparece com 43% das intenções de voto. Pela margem de erro, pode ir de 41% a 45%. Eduardo Bolsonaro, do PL, tem 21%, pode ir de 19% a 23%. Já Ronaldo Caiado, do União Brasil, aparece com 12%, pode ter entre 10% e 14%. Indecisos são 5%, brancos, nulos ou não vão votar, 19%. A Quest ouviu 2.004 brasileiros de 16 anos ou mais entre os dias 12 e 14 de setembro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.